O processo de divulgação científica, ou seja, compartilhar informações da ciência nos dias de hoje, pode ser contemplado de maneiras distintas, desde as acadêmicas até as mais informais, com uma múltipla seleção de formatações, como textos, vídeos, panfletos, infográficos e áudios. A democratização a seu acesso é uma batalha constante, travada em conjunto pelo meio científico, por profissionais de outras áreas e que utilizam esses materiais como fontes de pesquisa, e pela população em geral, interessada nos conhecimentos e na educação que eles proporcionam. Ao entrarmos em contato com diferentes fontes de informação, tais como artigos, notícias, vídeos, acerca do evolucionismo, os conteúdos possibilitam um melhor entendimento do conceito, tanto no âmbito científico, quanto em como ele aparece dentro de outros debates, sejam eles de interesse político, educativo ou religioso. Essas diferentes perspectivas são importantes para a compreensão do papel que o evolucionismo tem na sociedade, quais discussões alimenta e quais viés entrelaça, construindo camadas de novas abordagens, dúvidas e debates. Juntamente a isso, outra questão surge como contraponto, a do criacionismo, e é nessa relação de constantes embates entre os dois termos que o estudo foi embasado. Eu acredito que o evolucionismo seja uma teoria que explique o porquê as espécies se adaptam frente às novas condições que são impostas a elas. O termo evolução, quando usado na biologia, ele refere-se à teoria da evolução das espécies por seleção natural. Me remete àquela ideia de evolução dos seres, né? Como a própria palavra sugere. A primeira coisa que me vem na cabeça é aquela imagem clássica dos macacos evoluindo até se tornarem humanos, né? Até se tornarem homo sapiens. Aquela imagem dos livros de escola. Então, o evolucionismo seria algo capaz de explicar a anatomia das espécies, o comportamento das espécies e coisas derivadas disso. Essa teoria ela foi proposta por dois cientistas britânicos, né, o Charles Darwin e o Alfred Wallace, para explicar o processo através do qual espécies se adaptam ao longo do tempo a mudanças no ambiente que habitam. Essas mudanças elas ocorrem na forma de alterações ou mutações do material genético de uma dada espécie que, ao acumular-se suficientemente, resultam em uma nova espécie. Eu acho que o curioso é que a palavra evolucionismo não me remete só àquela ideia de ciência, ciência biológica, né, ligada ao Charles Darwin e tudo mais. Porque por um tempo, na verdade, eu tive um professor de história que era bastante religioso, era evangélico, e vez ou outra ele tentava pregar, tentava defender, né, a ideia de que a evolução teria ocorrido por um ato divino também, né, que Deus teria proporcionado a evolução. Então a palavra acaba me trazendo também essa ideia, embora exista aí um embate, né, um dualismo entre criacionismo e evolucionismo. Então, podemos ouvir as opiniões e desenvolver um debate entre alguns alunos universitários da Universidade Federal de Pernambuco. De cursos variados, os estudantes construíram uma conversa entre si sobre o que entendiam do conceito de evolucionismo, suas aplicações no dia a dia, a presença do tema nas respectivas áreas e suas divergências do criacionismo. Vai ser, por exemplo, a única diferença ser relacionada ao ponto de divindade. Aí você tem nessa cabeça, ou vai ser divindade, a única diferença, ou que o evolucionismo vai trabalhar com ser vivo, célula. São bem antagonistas, ao mesmo tempo que dentro da cabeça das pessoas possa existir esse próprio conflito entre si, né? A partir do momento que uma pessoa que pode ser ou não religiosa acredite no criacionismo, ao mesmo tempo que acredite no evolucionismo. Porque existem pessoas que internamente não decidem no que acreditar, quando tem pessoas que acreditam nos dois. Então, a gente adota o evolucionismo como sendo adaptação
do ser, da espécie, no ambiente, e essa adaptação vai passando uma herança para as próximas gerações. Então, na geografia, o evolucionismo ele é visto para além dos seres, né, na biogeografia, também como a evolução dos processos ao longo do tempo geológico, dentro das formas, do tempo, no qual os seres vivos eles vão aumentando. Na psicologia também, a gente pega essa mesma ideia de adaptação e entende também os processos psicológicos, tipo emoções, principalmente, como sendo também algo que foi selecionado na evolução, que serviu para se adaptar, principalmente pensando, obviamente, na questão do ser humano, né, que é um ser social. Então, como se essas funções psíquicas, elas tivessem tido um papel fundamental na manutenção dessa sociabilidade que a gente tem. Eu faço engenharia elétrica e engenharia elétrica não é uma questão que tenha importância para ela, não se preocupa muito com esse conceito de evolucionismo. Seria uma coisa mais geral, seria uma abordagem externa de que qualquer outro curso poderia fazer, de uma forma mais abrangente, não uma coisa específica do curso. O curso em si não se preocupa. A minha visão é uma visão geral de leigo. Sobre evolução, sou suspeito a falar porque no meu curso, por exemplo, o bacharelado em Química, exige bastante desse pensamento fora da caixa, sabe? Da própria definição de evolução. Qual é a etimologia da palavra evolução? Será que, por exemplo, evolução, ela tem o mesmo significado que teve, sei lá, para os romanos, né, para os gregos ali na definição do latim, né? Será que a própria palavra ela não sofreu evolução ao longo do tempo, sabe? Será que, por exemplo, a palavra evolução, no senso comum, se você perguntar a um leigo, por exemplo, na rua, chega assim, o que é evolução? Será que o significado que essa pessoa possa trazer é o mesmo que tem no campo científico, sabe? Uma transição entre dois estados, um estado inicial e um estado final, no qual busca-se a elevação, a melhoria, sabe? É como se, no senso comum, a evolução sempre fosse a superação do estado anterior. Só que se você aplicar isso para o campo científico, ele tem outro significado. Evolução, a primeira palavra que vem, a primeira imagem que nos vem à mente, por exemplo, no cinema, é a Marcha do Progresso, onde você tem, sei lá, chimpanzés, Homo erectus, habilis, rodolfenses, até chegar na gente, né, que é o Homo sapiens. Porém, a própria representação da evolução no campo científico evoluiu ao longo do tempo. A gente viu que estava equivocado essa evolução de forma linear, e você pode observar em alguns canais de ciência, por exemplo, que a evolução é uma ramificação, como se fosse uma árvore, como se fosse uma genealogia, sabe? Onde você vai vendo seus ancestrais em comum. Você pode falar, evolução, você saiu desse estado para esse. Então, assim, é como se na cabeça da população em geral, evolução é um estado fixo, é como se fosse uma ideia fixista, que a gente pode até comentar sobre religião também mais para frente. Porém, a evolução, ela tem o seu dinamismo, é uma coisa contínua, a evolução. Então, a evolução ela tem a ver, sim, com essa transição dos estágios, mas é uma coisa mais dinâmica. Quando a gente vai criar, porque o curso de cinema tem a ver com estética, com criação, e quando a gente vai criar, a gente parte desse estado de alguma coisa para outra coisa, do nada para mudança. E é justamente nesse processo de entender o espaço e os elementos da obra que compõem esse espaço que a gente está criando, que eu acho que seria uma maneira de ver um pouco do evolucionismo no curso de cinema, não só de cinema, mas nesses cursos que tem mais essa questão da criação, da estética, sobre evolucionismo. É uma coisa bem básica, foi uma coisa de colégio mesmo. Eu acho que tem muito mais a ver com seleção, por exemplo, do ambiente filtrar aqueles seres que são selecionados para aquele ambiente. O próprio nome é muito taxativo, né? É evolucionismo, é o que a gente está falando, dá aquela ideia de que você está partindo de um ponto para outro, né? Sempre avançando. A gente sabe que na realidade não é bem uma coisa tão linear. Eu acho que faz muito menção, porque o evolucionismo, por exemplo, tem vários pais, obviamente a gente vê Darwin, mas, por exemplo, o Lamarck, que vem antes de Darwin, tem aquela questão da lei do uso e desuso. E eu acho que a gente vê muito essa questão de mudar, por exemplo, eu preciso de um pescoço maior, aquela coisa da Shirama. Aí eu vou mudar a minha anatomia
vou evoluir, ter um pescoço maior, mas, por exemplo, não é não é o conceito primordial que... É aquela coisa, foi uma ideia que surgiu assim, por isso provavelmente que o nome ficou tão... vingou, né, o evolucionismo, uma teoria tão relevante dentro da ciência no geral, porque a ciência funciona assim, né? Não é aquilo que mais convém a gente, que a gente gostaria, porque venhamos e convenhamos, a ideia de Lamarck seria muito mais aceita do que a de Darwin se fosse uma questão de escolha. Todo mundo gostaria de dizer assim, eu vou fazer o que for possível para poder melhorar naquilo, porque basta eu me esforçar e aquilo ali vai se desenvolver mais, o que eu não gosto retrocede. Não é como se a natureza estivesse esperando a gente usar aquilo com uma certa constância, que a gente fosse esperar tal coisa. E é justamente sobre você, que a gente tem um conceito hoje de Darwin, entendeu? É que você nasce com um conjunto de características genéticas e o meio vai determinar se você vai bem sucedido ou não naquele contexto específico. Qual o limite da diferença entre criacionismo e evolucionismo? Por exemplo, o criacionismo se limita a surgir uma civilização direta, a lei de alguma divindade, ou o criacionismo se baseia a parte inorgânica da vida, que dá origem à orgânica, e essa inorgânica que dá origem à orgânica tem intervenção de vida. Eu também nunca parei para pesquisar, mas, por exemplo, eu sou muito pragmático, então eu gosto que as coisas sejam provadas, que acontecem. Então, se alguma coisa é provada, que existe um ótimo embasamento, então eu sou muito fiel àquela resposta. Para mim também, né? Como pesquisadora, eu pesquiso geografia física. Então, a todo momento a gente precisa estar provando dados, tratando dados, verificando, calculando os números. Então, para mim, ciência faz muito parte. A partir do momento que eu já estudei também a história da ciência geográfica. E até na parte humana da geografia, se a gente fizer essa dualidade, também a gente passeia mais pelos diálogos, mas ao mesmo tempo existem métodos científicos para as entrevistas, das análises. Então, para mim é possível ver, analisar toda a geografia e analisar filmes sem envolver ciência. A psicologia em si tem toda uma coisa complexa, polêmica, assim, de como ela se inseriu nesse universo das ciências, né? Tendo que mexer no objeto de estudo dela, gente que diz que ela não é ciência, que é uma pseudociência, e a gente pensa o que é ciência, né? Os paradigmas que a gente tem, que eles mudam com o tempo, também de países em países, isso também muda, né? Pelo menos no século passado, no século XIX tinha isso. E paradigma da França era diferente dos Estados Unidos, então a psicologia consegue ter uma inserção melhor em tal lugar, em outro não. E a questão de tentar produzir, né, como eu falei, que acaba que não pode tirar como sendo uma verdade absoluta, principalmente quando a gente está entendendo o ser humano, que é muito complexo. Em países da Europa, eles têm uma visão diferente de ser humano, e a psicologia deles é muito mais voltada para uma coisa experimental, cognitiva. E aqui no Brasil, o modelo da nossa história, quem é mais forte? A psicologia social. Então, é também uma ciência, mas que tem toda um método de trabalho diferente da psicologia experimental. Tanto que a gente também, no começo do curso, se questiona, existe a psicologia ou as psicologias? Que é muito amplo. A humanidade chegou em um estágio que ela ainda tem muitas perguntas, mas ela já respondeu algumas muito primordiais. E não dá para, por exemplo, uma pessoa chegar hoje para alguém com um mínimo de senso científico e dizer que certas coisas não são reais, por exemplo. Por mais que seja uma teoria, a teoria da evolução, não é uma teoria, por exemplo, não é algo, uma hipótese. Do meu curso, do seu também, né, a parte de química, toda a gente está constantemente usando a ciência para tudo. Então, assim, meio suspeito a gente está aqui defendendo, você menos suspeito, mas eu concordo inteiramente com você. Tem muitas coisas que são muito bem estabelecidas e que não cabem hoje em dia ter certas discussões. É aquela coisa, a ciência aceita constantes críticas, mas você tem que conseguir rebater as respostas. Não basta você simplesmente criticar porque não lhe agrada.
né? A partir do momento que você tem algo para poder contestar aquilo, a ciência automaticamente está aberta a se modificar e tentar rever a teoria ou estabelecer uma outra teoria para aquilo. A gente vê inúmeros casos. Botar meio que, não é a culpa, mas o responsável da criação em uma entidade maior. E aí surgem várias religiões e tal, a que eu mais estou conectada, obviamente, é o cristianismo. E, assim, nesse aspecto de fé, eu acho que é interessante a gente, sei lá, perceber que, no final das contas, é tudo, como foi comentado, uma questão de criação, de mudança, de renovação. E eu acho que, na minha cabeça, são coisas muito estabelecidas justamente porque a nossa sociedade brasileira, meio que a maioria das escolas particulares, por exemplo, são escolas religiosas. A gente tem religião muito no nosso dia a dia e não dá para desassociar, por exemplo, essa imagem. Por mais que você não acredite, que você não siga, acho que não dá para desassociar essa imagem de uma entidade maior que cria, que influencia na vida. Falando com uma pessoa que não tem bandeira religiosa alguma, eu entendo perfeitamente. Por exemplo, você está falando aqui que a gente não tem como desassociar. Religião é um dos principais aspectos de uma cultura. Você, quando vai estudar uma cultura diferente da sua, o principal aspecto que você pode pegar para poder conhecer qualquer cultura, você vê a religião predominante naquele local, a religião que se originou naquele local. Eu não acho que a religião e a ciência têm que estar em conflito. Você pega diversos cientistas ao longo da história, a gente tivemos pessoas brilhantes defendendo a conciliação da religião com a ciência, né? Então, assim, quando você parte para o que está escrito ao pé da letra do que está ali, bem, obviamente vai ter um conflito. Tem essa questão do próprio maniqueísmo das religiões, por exemplo, de verdade, mentira, de certo e errado. E eu acho que é por isso que fica difícil de se associar e ver essa linguagem muito mais como uma metáfora, sabe? E a gente também pode ver que esses textos, todos eles foram escritos há muito tempo atrás, onde a mentalidade humana era totalmente divergente. E esses textos, eles se conectam entre si. Por exemplo, tem elementos semelhantes entre eles. Justamente. E é justamente nesses elementos que a gente vê até hoje em dia, por exemplo, na Jornada do Herói, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas a maioria dos filmes, dos livros, tem uma jornada estabelecida. Sim. E é justamente na mitologia, nas religiões, que nasce essa jornada. O criacionismo se define como a intervenção divina no surgimento da vida. Para mim, o criacionismo seria construir o mundo em 6 dias e construir o homem. A minha ideia de criacionismo. Por exemplo, tem uma definição que eu acho interessante, que acho que é a definição do arquiteto do mundo, do universo. Que eu acho que, se não me engano, é a maçonaria que tem esse conceito. Que Deus é o arquiteto. Ele não criou, ele planejou. O que acontece depois do planejamento é a consequência. Por exemplo, ele fez eu desenvolvi esse sistema aqui, que é o mundo, o universo. E o que vai acontecer daqui para frente é variáveis, não tem como planejar. É um sistema complexo. Eu tenho criacionismo, mas pensando também não só Deus cristão, mas qualquer ser sobrenatural, poder que criou. Né? E aí tem os mitos, né, que a gente conhece em diferentes sociedades, que vão ter maneiras diferentes de explicar a origem da vida. E eu acho muito interessante e prazeroso conhecer essas visões científicas. Cada visão diferente. Tentando achar outros paralelos. Eu acho que as duas elas se aproximam quando a gente pensa que tanto ciência, né, que tem a perspectiva do evolucionismo, quanto os mitos com o criacionismo, são duas criações humanas em tempos diferentes, em civilizações diferentes, que tentam de alguma maneira explicar a origem do mundo, porque o ser humano, desde que teve consciência própria, se questiona de onde vim, para onde for, enfim, morte, que
vem depois sempre muito de fascínio nas civilizações. E aí eles se aproximam nesse sentido. E eu acho interessante uma frase de Levi-Strauss que ele fala que o homem nunca se relaciona diretamente com a natureza. É uma relação sempre mediada pelo tempo que ele está, pela sociedade que ele está, pelos instrumentos que ele tem. Então, se a gente pensa aquele pessoal naquele lugar, isso de relativizar as visões, né? Não tem como eles produzirem um saber científico que a gente tem hoje. Então, não tem como a gente inferiorizar. Então, é a maneira que eles tiveram de ler e pensar sobre eles, sobre a vida, enfim, tudo. Então, eles se aproximam nesse sentido, isso assim para mim. E se desvencilham porque são também muito diferentes, né? Pegar trechos bíblicos, por exemplo, tem muitas coisas que se relacionam com as próprias teorias que explicam a origem do universo, a origem do sistema solar, a origem da Terra, que seria o mar de magma, e aí as coisas se solidificariam. Então, em muitos momentos, as histórias elas são semelhantes, mas aí é como se elas começassem a se desvencilhar a partir do momento que a criticidade aumenta, né? Até porque, como você falou, o ser humano ele vive pautado nas variações do tempo e do espaço. A geografia ela vai explicar isso, também ela vai analisar. Então, isso está muito relacionado até com a ciência, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando que as ciências se tornaram ciências? Antes de serem ciências do que elas são, o que elas eram, o que elas explicariam. E ao todo o tempo elas estão tentando explicar. Então, eu acho que ambas tentam explicar coisas que a gente ainda não descobriu 100%, que a gente volta para a ideia de que será que há a verdade absoluta? Por fim, a participação do professor titular no Departamento de Química da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, Richard John Ward, nos ofereceu mais pontuações sobre alguns termos e, com muita clareza, deu suas opiniões sobre o papel da ciência no fluxo de informações acessadas pela população. Como cientista, eu investo muito tempo validando todas as informações que eu gero. Eu não fico escutando os outros, simplesmente repetindo o que o outro fala. Então, você tem que, quando você recebe informação, você tem que avaliar aquela informação, não simplesmente repetir para um terceiro. No mundo científico, quando você recebe informação, geralmente forma um conjunto de informações, né? Então tem uma ideia, as pessoas estão trabalhando nesta ideia, cada um com sua visão como funciona. Então você recebe tudo isso e você também assimilar essa informação e você planejar a sua validação, né? Então não é que você simplesmente repetindo. Aí, desta forma, se as informações são de qualidade, o que você faz em cima faz sentido. Se não, o que você faz entra em conflito com esses dados. As duas informações não conversam. Alguma coisa não encaixa. Aí, neste momento, você para e você olha criteriosamente o que eu fiz. Talvez erro foi meu, hein? Talvez eu estou errado. Ou talvez a pessoa que forneceu essa informação tenha enganado também. Então, essa é a forma que você resolve essas questões de validação. Você não entra em conflito, né? Você não briga, você avalia criteriosamente. A minha experiência é que pessoas são curiosas aqui, né? E eles já veem, se você abre uma discussão, pessoas já veem com as opiniões. Normal, né? Então é difícil que você está conversando e a pessoa fala, não tenho a mínima ideia. Geralmente, numa discussão, a pessoa já tem uma opinião. Em termos de onde vem esta opinião, aí tem várias fontes, né? Em termos de nível de educação, eu não sei. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, nos países supostamente mais desenvolvidos, você vê também esta onda de descrença, esta facilidade de pessoas acreditar coisas que eles encontram de qualquer fonte. E não tem este espírito de perguntar, né? E muitas vezes
as informações são recebidas de uma forma que estimula, que você não pensa. Então, muitas vezes você vê uma imagem forte, uma cena que dispara as emoções. E todo mundo é suscetível para isso. Eu estou suscetível para isso. Então, e se você não tem este hábito de brecar aquele surto, aquele onda de emoção, você está levado, formando a sua opinião na base de conteúdo que talvez não foi apresentado de uma forma adequada, talvez, às vezes, é mais malicioso. Pessoas estão querendo manipular a opinião. Então, este não é necessariamente um reflexo do nível de educação. É da pessoa. Então, tem um ramo de ciência que não trabalha com isso, chamado psicologia cognitiva, que é fascinante. Se não fosse um bioquímico, eu seria o psicólogo trabalhando com isso. Estuda a forma que a mente reage. Eu percebo que a minha mente é treinada. Eu não reajo, eu reajo de uma forma diferente da maioria das pessoas. Mas este é depois de 40 anos de treino. Se você está jovem, se você não tem este treino, você vai ser levado. Então, a evolução, na teoria aceita, vamos dizer, ou promulgada dentro da ciência, e que a matéria genética, que é o DNA, não é fixo, é sujeito de mutação. E tem muitas evidências que apoiam isso, mutação nas sequências de DNA. E uma vez que tem essas diferenças, evidentemente, os organismos que desenvolver a partir das informações são diferentes. Eles são no ambiente, uns vão ser mais ou melhor adaptados para aquele ambiente e tem a propensidade para deixar mais cópias daquele DNA. No mundo real, esta se reflete que numa população de indivíduos com variabilidade, certos membros daquela população vão ter mais progenia e essa progenia vai carregar as mudanças no DNA que eles receberam. E dessa forma, a população vai evoluindo, adaptando para as novas mudanças na ambiente que ele encontra. Ao longo do tempo, a ideia é que esta microevolução em populações separadas vão gerar processo de especiação, ou seja, leva a novas espécies. Ao longo de mais tempo, essas espécies vão divergindo cada vez mais, sem levar a diversidade que você vê entre as espécies que nós observamos hoje. Eu lembro um livro, até o nome do Stephen Jay Gould sempre aparece quando fala de evolução. E ele defendeu um modelo de evolução chamada evolução pontual. Então, evolução não é uma linha contínua. Do ponto de vista do fenótipo, ou seja, a forma do organismo, tem muitos tempos quando parece que nada está acontecendo. De repente faz um salto. Agora nós sabemos no nível genético, não é bem assim. Os genomas podem ser acumulando mutações sem grandes mudanças no fenótipo, sem grandes mudanças na forma do organismo, e de repente a forma do organismo muda, mas já porque acumulou bastante mutações no genoma deles. E essa você pode ver, você pode comparar organismos primos, vamos dizer, e você vê as acumulações em taxas diferentes dos organismos. Essa você pode contar um por um, faz estatística, é um teste científico mesmo. Pode comparar os genomas humanos contra o genoma do Neandertal. E você vê que nós temos DNA Neandertal no nosso genoma. Você comparar populações diferentes humanas, ou populações de qualquer coisa, você vê as diferentes, você vê mutações acumulando. Então, é uma teoria que você pode validar, pode estudar quantitativamente.
Você pode usar ferramentas estatísticas para dizer que não é científico. É simplesmente uma reflexão, talvez, da pessoa que não entende método científico. Né? Para mim, uma pergunta fundamental é como começou a origem da vida. Porque se você aceita evolução é mudança de alguma coisa que já foi lá reproduzindo. Né? No que momento este processo começou? Deve ter um organismo ou algum sistema que replicou. E como surgiu isso? Então essa é uma pergunta. Aliás, as pessoas que são contra a evolução utilizam isso como evidência. É uma crítica muito boa, a meu ver. Como começou? Como cientista, você nunca pode fugir da pergunta. Então, nós temos um modelo que explica muitos fatos que nós observamos em torno. E tem esta pergunta aberta. É uma pergunta importante. Mas não é para fugir, abordar esta pergunta, porque nós estamos contentes com o resto. Não pode ficar contente. Tem que pesquisar, tem que analisar e ver por que nós não temos uma resposta para esta pergunta. Talvez nós estamos fazendo a pergunta errada. Talvez tem que reformular a pergunta. Talvez nós estamos pensando que evolução química é toda a resposta. Talvez nós estamos enxergando sistemas vivos de uma forma equivocada. Talvez criamos vida, mas nós não vimos, porque nós não sabemos como procurar vida. Então nós estamos procurando vida em outros planetas. Né? Será que nós estamos fazendo busca na forma adequada para identificar se tem vida ou não? De novo, é uma questão de humildade. Né? Eu não sei. Estou obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo. Né? Mas você tem que aceitar, tem que ter coragem para sair do conhecido para desconhecido. E muitas pessoas, eu percebo quando discutem, né? Pessoas sempre voltam para aquela coisa que eles conhecem. Né? É seguro. E pessoas buscam segurança em vez do desconhecido, que é inseguro. Né? O conceito do evolucionismo segue sendo avaliado e aprimorado. A evolução dos seres, das civilizações e das ideias ao longo do tempo se dá através dos estudos e esforços para atingir sua melhor compreensão. É dessa forma que a ciência atua em nossa sociedade.